Como defender os direitos do seu cliente sobre um imóvel? No vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais ações para a defesa dos direitos do seu cliente sobre um determinado bem imóvel. E esse vídeo é importante porque você precisa conhecer essas ações, precisa saber a ação adequada a ser proposta conforme o caso concreto. E eu vou te ajudar a fazer isso. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva no canal, porque neste canal eu compartilho semanalmente dicas práticas para você que advoga ou pretende advogar em direito imobiliário, na área de inventários e no direito das famílias. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Como defender os direitos do seu cliente sobre bens imóveis? Primeira coisa que você tem que verificar é a relação entre o seu cliente e o bem imóvel. Esse seu cliente é proprietário ou é possuidor? O proprietário é aquele que consta na matrícula do imóvel. Como se adquire uma propriedade imobiliária? Por meio do registro do título lá no registro imobiliário, lá no cartório de registro de imóveis. Escritura pública de compra e venda devidamente registrada, opera-se nesse momento a transmissão da propriedade imobiliária. Então você deve diligenciar junto ao cartório de registro de imóveis, pedir uma certidão de ônus daquele imóvel para saber se o nome do seu cliente consta na matrícula. Se o nome do seu cliente constar na matrícula, ele é o proprietário. E se o nome do seu cliente não constar na matrícula? Aí você tem que analisar o fato. O seu cliente está na posse do imóvel? E o que é posse? Posse é um fato, é ingerência humana sobre uma coisa. O seu cliente mora lá, ele construiu, ele planta no local, ele arrenda para alguém, ele aluga para alguém? Se sim, ele é possuidor. Ele pode ser possuidor direto, se ele estiver diretamente em contato com a coisa, ou ele pode ser um possuidor indireto, se ele alugar, se ele arrendar aquela coisa, aquele bem imóvel para alguém. Perfeito. Então, primeiro ponto é esse. Em segundo lugar, você deve verificar qual a pretensão dele. A partir dessa relação jurídica, você vai entender a pretensão do seu cliente. O que o seu cliente quer? A posse dele foi ameaçada? Pode ser que tenha sido ameaçada. Ele foi retirado da posse? Ele é o proprietário registral e descobriu que outra pessoa está ocupando o imóvel? Ele é o proprietário registral que perdeu a posse? Ou ele é o proprietário registral que nunca teve posse e agora quer ter posse? Ou ele é um mero possuidor e agora o proprietário registral quer retirá-lo da posse do imóvel? Então, primeiro, identificar a relação jurídica entre o seu cliente e o imóvel e depois identificar a pretensão dele, o que ele quer. Muito bem. Se o seu cliente tem posse e de alguma forma ele está sendo ameaçado ou mesmo ele perdeu a posse para o atual ocupante do imóvel, você tem que se valer das ações possessórias. Pouco importa se o seu cliente também é o proprietário. Ele pode ser proprietário registral e possuidor. Alguém invadiu a área dele, a terra dele, o lote dele, o imóvel dele e ele foi afastado dessa posse. Se a pessoa que praticou esse ato é o atual ocupante, cabe ação possessória. Que ação possessória? Depende. Se for apenas uma ameaça e o seu cliente ainda está na posse, ação de interdito proibitório. Se houve uma agressão à posse sem retirar o seu cliente da posse, por exemplo, o sujeito foi e derrubou a cerca da fazenda, ação de manutenção de posse. E se foi uma agressão à posse com a retirada do seu cliente da posse, ação de reintegração de posse. Legal? Ação possessória. Porque você vai discutir aqui posse. Pouco importa quem é o proprietário registral. E eu disse, o seu cliente pode até ser também o proprietário registral, mas a discussão que ele vai travar em juízo é uma discussão possessória. Logo, a ação deve ser uma ação possessória. Segunda possibilidade, o seu cliente é o proprietário registral que não tem posse e ele quer ter posse. Se essa é a pretensão dele, você precisa investigar mais uma questão, que é a seguinte. Você vai perguntar para o seu cliente: em algum momento você teve posse e agora não tem mais? Se ele disser sim, eu era possuidor, eu possuía, mas eu descuidei e um sujeito acabou ingressando na área, ficou na área e está lá. Inclusive, doutor, eu tenho medo de essa pessoa conseguir a uso capião.
Opa, você não vai utilizar as ações possessórias. Você não vai discutir posse. O seu cliente estava na posse, ele descuidou. Você não sabe se aquela pessoa que está ocupando o imóvel foi a responsável por algum tipo de esbulho, porque você só pode ajuizar uma ação possessória contra quem esbulhou ou turbou. Então o melhor a fazer é ajuizar uma ação petitória. E que ação petitória? Aí depende. Se o seu cliente era possuidor, veja, a nossa premissa aqui nesse segundo cenário é: o seu cliente é o proprietário registral. Ele é o proprietário registral. Se ele um dia teve posse, descuidou da área e agora não tem mais posse, ação reivindicatória. Qual é o pedido da ação reivindicatória? A emissão do autor na posse do imóvel. Qual o fundamento? A propriedade. Você não discute posse. Juiz, eu sou o proprietário e quero ter posse do meu imóvel. Eu sou o proprietário, e aqui está a certidão da matrícula. Eu já tive posse, perdi essa posse e não estou discutindo aqui direitos possessórios. Estou querendo ter posse com fundamento no direito de propriedade. É certidão de ônus, para você provar que o seu cliente consta lá como proprietário do imóvel. Beleza. Mas pode ser que o seu cliente seja o proprietário registral e que ele nunca teve posse. Isso pode acontecer? Claro que pode. Basta você imaginar o sujeito que arremata um bem em um leilão, passa a ser o proprietário registral, mas não tem posse e nunca teve posse. Então você vai ajuizar, nesse caso, não a ação reivindicatória, mas a ação de emissão de posse, que é a ação do proprietário, é uma ação petitória porque fundada no direito de propriedade, a ação do proprietário que nunca teve posse. Legal? Show de bola? Então tudo vai depender do caso concreto dessa relação e da pretensão do seu cliente. Muito bem. E também pode acontecer de o seu cliente ser surpreendido com uma outra matrícula. Alguém chega para ele e diz: eu sou o proprietário desse imóvel. E o seu cliente diz: eu também sou proprietário. Cadê a prova da propriedade? O sujeito apresenta uma certidão com a matrícula X. E o seu cliente tem uma outra certidão com matrícula Y, ou seja, duas matrículas sobre o mesmo bem imóvel. Aqui nós temos um problema registral. Então, como solucionar isso? Há duas formas. Vamos imaginar que a matrícula do seu cliente seja mais antiga. Isso vai te ajudar. Se a matrícula do seu cliente for a mais antiga, você pode obter o cancelamento da outra matrícula de forma extrajudicial, de forma administrativa perante o cartório de registro de imóveis. Para isso, você vai observar o artigo 214 da Lei de Registros Públicos. Possibilidade de cancelamento da matrícula na via administrativa. Se não for possível, ou ainda que seja possível, mas caso você não queira buscar a via administrativa, pode ser mais difícil, você pode ajuizar uma ação de cancelamento de matrícula. Aí sim, uma ação judicial, na qual você vai mostrar que a matrícula do seu cliente é mais antiga, eventualmente que a outra matrícula foi aberta mediante fraude ou documento falso ou por equívoco, e vai fazer prevalecer a matrícula do seu cliente. Sem prejuízo, claro, de eventuais ações possessórias. Pode ser, por exemplo, que esse sujeito que tem essa matrícula ameace o seu cliente. O seu cliente esteja na posse, ele ameaça o seu cliente. Você vai ajuizar a ação de cancelamento de matrícula sem prejuízo de ajuizar também uma ação de interdito proibitório ou de manutenção de posse ou até mesmo de reintegração de posse se tiver havido, por exemplo, um esbulho. E por fim, já falei muito, mas uma última dica: é possível que o seu cliente seja o possuidor e não seja o proprietário. E é possível que o proprietário compareça e diga: eu quero meu imóvel de volta. E agora? Você pode se valer, nesse caso, da uso capião, caso o seu cliente já tenha preenchido os requisitos da uso capião. É possível que o seu cliente seja um possuidor que esteja na posse do imóvel há mais de 15 anos e que, portanto, é uma posse contínua, ininterrupta e com ânimo de dono. E somente agora aparece então o proprietário registral reivindicando a área, o imóvel. O que você pode fazer? Ajuizar uma ação de uso capião ou tentar a uso capião na via extrajudicial. São ações que vão te ajudar não apenas a regularizar a situação do seu cliente em relação ao imóvel, mas, sobretudo, defender os direitos do seu cliente sobre o bem imóvel. Se você gostou desse vídeo, já dê o seu like e não se esqueça de se inscrever neste canal, porque é aqui que eu compartilho semanalmente dicas práticas para você que advoga ou pretende advogar na área de inventários, na área de direito imobiliário, na área de família. E eu vou te dar dois presentes, dois vídeos importantes para você complementar o estudo de hoje, para você complementar esse seu estudo sobre essas ações. Primeiro vídeo, ação reivindicatória e ação de emissão de posse. Eu faço uma comparação entre essas duas ações. E o segundo vídeo, como regularizar bens imóveis.
Tá legal? Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.